Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, aquele que provavelmente é o texto mais conhecido de Pedro, o qual nós já costumamos observar com certa frequência para pensar na salvação, no pertencimento a Deus, mas hoje vamos pensar no aspecto missionário e missional que esse texto levanta para nós. 1 Pedro 2, 1 a 10, convidar você a ficar em pé uma vez mais, se você puder, e nós faremos a leitura de maneira alternada. 1 de Pedro 2, 1 a 10, se houver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe, para que todos, ou pelo menos o máximo de nós, possamos participar da leitura, tá bom? Alternadamente, então. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Pode se assentar. Vamos orar uma vez mais. Senhor, fala-nos por Tua palavra, que o nosso espírito seja nutrido por ela e que nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para você um trecho da biografia de um cristão escocês, um presbiteriano escocês chamado John Gibson Paton. Foi num lar de muita oração e consagração que nasceu John Gibson Paton, na Escócia. Ele era filho de presbiterianos. Os pais o dedicaram ao Senhor para se tornar missionário em alguma região de um povo totalmente não alcançado pelo Evangelho. Mudou-se para Glasgow. Lá se tornou missionário da missão da cidade de Glasgow. Após 10 anos na missão, sentiu forte chamado para o trabalho missionário nas Novas Hébridas, um grupo de ilhas no sul do Pacífico que hoje formam a nação de Vanuatu. Paton declarou, preste atenção nessas palavras dele: se eu conseguir viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não me importa em ser comido por antropófagos ou por bichos. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará tão belo na semelhança do meu Redentor ressuscitado. De fato, aquelas ilhas já haviam sido batizadas com o sangue de mártires. Em 1858, Paton foi ordenado ao ministério e casou-se com Mary Hobson. Partiram em 16 de abril.
nas Novas Hébridas, se fixaram na ilha de Tana, tendo um grande choque com os costumes locais. Patton viu ali os nativos se matarem como rotina. O povo adorava elementos animados e inanimados. Foi ali que os Patton envidaram todos os esforços para clamar poderosamente ao Senhor em oração e falar de Jesus. Eles foram atacados por enfermidades. Após um ano na ilha, em 1859, Mary deu à luz e morreu de febre. O filhinho também morreu 3 semanas depois. Ele disse: se não fosse Jesus, eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquela sepultura. Nos primeiros anos, ele viu poucos frutos em Tana. O sarampo varreu 1/3 da ilha. 13 dos nativos que trabalhavam com ele morreram e o restante foi embora, com exceção de um. Patton foi o único a permanecer e ficou trancado 4 dias em um quarto, enquanto os nativos o aguardavam do lado de fora para matá-lo e comê-lo. Patton fugiu, foi para a Austrália para pregar nas igrejas e narrar o que estava acontecendo e o que tinha passado ali. E aí vem dizendo que, com o apoio depois dos chefes nativos, ele volta, passa a ter uma influência poderosa na ilha, e as pessoas começam a crer em Jesus. Ele queria amar e ganhar os pagãos para Cristo. Quando houve o primeiro culto em Énua, Patton registrou: no momento em que eu coloquei o pão e o vinho naquelas mãos, antes manchadas pelo sangue do canibalismo, agora estavam estendidas para receber e compartilhar dos símbolos e do selo do amor do Redentor. Eu tive um antigozo de alegria, da glória que quase partiu meu coração em pedaços. Eu jamais provarei outra bênção mais profunda até que eu venha contemplar o próprio Cristo glorificado. A igreja se estabeleceu e eles continuaram sendo missionários e divulgando a obra missionária ao longo de toda a Austrália, Grã-Bretanha e América do Norte, despertando e levantando obreiros e fundos para continuar a missão. E a sua influência se tornou muito impactante naquele ministério, naquele hemisfério. No final do século, das 30 ilhas habitadas na região, praticamente todas haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Fundou-se um instituto de treinamento de obreiros nativos, cujo número excedia de 300. Havia já cerca de 24 missionários. A Bíblia foi traduzida para aquela língua. O canibalismo praticamente já não existia mais. Em 1904, morre sua segunda esposa, Margaret. Em 1905, aos 83 anos, o próprio Patton morre e se juntou aos seus para aguardar o retorno do seu Senhor. Por que nos lembrar de uma história como essa? A história de alguém que desde a infância fora prometido pelos pais para ser um missionário, que viu cumprir na sua vida esse chamado. Casado, com 1 ano de casado, casa em 1858, em 1859 vai para a missão, a esposa tem um filho, morre no parto, a criança morre 3 semanas depois. Escondido dentro do quarto para não ser morto e jantado, comido pelos canibais. Mas o amor de Cristo estava firme naquele coração. E ele sai por um tempo e volta para continuar o trabalho, pregar o Evangelho. E como ele mesmo relatou, nada foi mais lindo na minha vida do que ver mãos outrora ensanguentadas pelo canibalismo, agora comendo os símbolos da ceia, lembrando-se agora do sangue não das pessoas que eles mataram, mas do Cristo que morreu por eles. Lembro disso porque a missão da igreja continua sendo essa. O texto que nós lemos
tem no seu momento ápice, que a gente costuma se lembrar daqueles qualificativos que são dados para o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, mas ele se encerra com uma finalidade. Ele diz: vocês são tudo isso, a finalidade é para que vocês proclamem as virtudes daquele que os tirou das trevas e os levou para a luz. Toda a sua salvação, toda a obra de Cristo, tudo é para que Ele seja glorificado, para que eu e você andemos diariamente com a intenção de proclamar as virtudes daquele que nos transportou, que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Por isso, um testemunho missionário como esse nos impacta, e eu quero te convidar a olhar um pouco para esse texto, que tantas vezes nós já olhamos. O texto começa com uma conjunção conclusiva. Ele começa dizendo portanto, né? Lá no grego começa com portanto, apesar da nossa tradução começar com despojando. Portanto, quer dizer que nós precisamos prestar atenção no que foi dito antes. E o que foi dito antes, que está no final do capítulo 1, diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, já que vocês foram salvos, já que vocês foram purificados, já que vocês ouviram esta palavra, já que vocês foram regenerados, já que vocês experimentaram todas essas coisas, vocês precisam aprender a amar o próximo, amar cordialmente, de coração, né? Amar como irmãos, um amor fraternal. Portanto, já que vocês foram salvos, já que vocês foram estimulados por esse amor, já que vocês experimentam todas essas coisas, ele vai falar despojando da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, das maledicências. Despojar é uma expressão que quer dizer tirar a roupa, se despir. A expressão então aqui está dizendo: tirem a roupa da maldade, não vistam mais as coisas ruins. Vocês foram chamados ao amor fraternal, vocês foram chamados a amar de coração. Logo, tirem de vocês, arranquem de vocês tudo aquilo que impede o amor. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicências, essas coisas são obstáculos a experimentar esse amor. Então arranquem todas essas coisas da vida de vocês. Versículo 2, ele vai dizer: pelo contrário, desejem algo. Já que vocês tiraram a roupa das coisas que não agradam a Deus, deixa eu dizer outra coisa então, que agora vocês precisam ter em vocês. Se alimentem, bebam, desejem ardentemente, como criança recém-nascida, que depende para a sua sobrevivência, é o único alimento que ela é capaz de digerir. Desejem com essa intensidade de um bebê recém-nascido, que acorda uma casa inteira, que faz os pais perderem noite de sono para dizer: estou com fome e vocês precisam me alimentar, na linguagem sonora de um choro. Que vocês tenham este nível de desejo por aquilo que Deus tem para dar, o genuíno leite espiritual. A gente precisa entender então que existe provavelmente um leite que não seja genuíno nem espiritual. Existe algo que não alimenta o espírito e que é falso. Ele diz que nós devemos buscar esse, para nos nutrir através dele, porque assim como o leite materno faz com que uma criança cresça, ele conclui no versículo 2,
Vai ser dado a vocês, através desse genuíno leite espiritual, crescimento para a salvação. Vocês foram salvos? Ah, Jesus me salvou, morreu na cruz pelos meus pecados. Tá, você foi nova criatura, você nasceu de novo. E aí como é que eu faço de ser o bebezinho que nasceu de novo? Leite genuíno espiritual, a palavra do próprio Deus, a verdade acerca de Cristo. Se alimentem constantemente dessa verdade, para que vocês cresçam, para que a salvação de vocês comece a progredir, porque isso é o esperado. Ele vai usar essa expressão para o crescimento para a salvação. Vocês foram salvos? Ok. E aí pronto, você estacionou. Pronto. Um dia eu fui lá na frente, eu passei pelo batismo, eu disse diante da igreja que eu creio em Jesus, que Ele é meu Senhor e meu Salvador, pronto, acabou. Não, se alimentem constantemente desse genuíno leite espiritual, nutram-se da palavra de Deus, para que a salvação seja cultivada em vocês e vocês cresçam. Foi o que a gente falou o ano passado inteiro. De raízes, frutos, crescer, produzir. Nós gastamos 2022 inteiro falando disso, que não dá para você estacionar. Você foi salvo, e a partir do momento que você foi salvo, não para por aí, continua, você prossegue, né? Versículo 4, então, ele vai continuar dizendo algo maravilhoso, né? Depois de nos dizer, abandonem o que é mal, se nutram da palavra que é o que há de bom, cheguem-se para Ele, a pedra que vive. Cheguem-se para aquele que é a pedra viva. Ele já é algo muito fascinante, porque Jesus mesmo, quando quis tratar de algo muito absurdo, ele disse: olha, se vocês se calarem, até as próprias pedras vão começar a falar. É algo absurdo. Pedras são seres inanimados, ou são objetos, não têm vida, mas ele é tido como uma pedra que vive. E presta atenção no que diz aqui: ela é rejeitada pelos homens. Nós lemos Isaías 53 hoje aqui pela manhã, ele é rejeitado, mas para com Deus é eleita e preciosa. O mundo fala: esse Jesus não está com nada, esse Jesus não serve para nada. Para Deus, ele é eleito e precioso. O mundo diz assim: eu quero edificar a minha vida, a minha história em cima de outras coisas. Eu quero me edificar em cima do sucesso financeiro. Eu quero construir a minha vida em cima da minha prosperidade nos negócios. Eu quero edificar a minha vida em cima do prazer sexual. Eu quero edificar a minha vida através da minha vida acadêmica, através dos diplomas que eu acumular. O mundo diz: colocar Jesus como uma pedra sobre a qual eu vou edificar a minha vida não é um negócio muito bom. Mas Deus diz: não, para mim Ele é o único lugar sobre o qual alguém pode edificar a sua vida. O mundo diz: eu tenho outros lugares, eu tenho outras pessoas, eu tenho outros focos, eu tenho outras prioridades. Deus diz: Ele é a única, não há outro lugar, não há outro igual. Nós cantamos aqui, não há outro. E aí então, continuando em sua argumentação, olha que coisa maravilhosa que o versículo 5 diz. O 4 diz: Ele é a pedra que vive. Olha o que o 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem. Quando você coloca a sua vida em cima de Jesus, você começa a ficar parecido com Ele. Se a sua vida está baseada em cima da pedra viva, você também começa a ser uma pedra que vive. Uma edificação de casa espiritual, que culmina em sacerdócio, que promove comunhão entre Deus e os homens, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. É algo natural e é algo batido na nossa teologia do culto.
Nosso culto, nossa adoração só é aceitável porque ela é por meio de Cristo. Nós só conseguimos adorar, nós só conseguimos nos relacionar com Deus por meio de Cristo. Ele é o único caminho. E o que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é essa: Ele é a pedra viva. Vocês estão mortos, mas vocês são pedras que se estão baseados, construídos, edificados em cima deles, vocês passam a ter vida também. Vocês não são capazes de se relacionar com Deus, de adorá-lo de verdade, mas se estão em Cristo, vocês são capazes de se relacionar com Deus e adorá-lo de verdade. Vocês se tornam sacerdócio e vocês passam a ser capazes de oferecer sacrifícios agradáveis a Ele, por causa da pedra sobre a qual vocês estão. Como diz o próprio Jesus em João no capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada vocês podem fazer. Toda a nossa vida religiosa, inclusive a nossa adoração, depende de Cristo e de quem Ele é. R.C. Sproul vai dizer o seguinte: assim como os sacerdotes levantavam o sacrifício de sangue no Antigo Testamento, nós elevamos nossa reverência e adoração a Deus em louvor. Não vamos à igreja para assistir o pastor louvar. Todos nós fazemos isso. Todos nós. Você não vem à igreja para assistir outros adorarem. O louvor aqui à frente não está fazendo uma apresentação, não está fazendo um show. Ele está nos convidando a juntos prestarmos um culto ao Senhor. Somos coparticipantes, como pedras que vivem, de um momento onde nos apresentamos, na linguagem tanto de Pedro quanto de Paulo em Romanos 12, nos juntamos para apresentar a Ele um sacrifício vivo, agradável aos olhos do próprio Deus, adoração, um culto espiritual. Jesus torna o nosso culto vivo. Que torna um culto vivo não é o volume do som, não é se as músicas são agitadas ou não, não é se a igreja tem um jogo de luzes ou não, não é se as pessoas estão pulando e gritando. O que torna um culto vivo, o que torna uma adoração viva é Jesus. Você pode ser extremamente barulhento, mas sem Jesus você não está adorando. Você pode ser extremamente extravagante, que é uma linguagem que se usa muito, adoração extravagante, mas sem Jesus você é só um barulhento. Só baseados sobre a pedra que vive, somos capazes de entregar um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, um sacrifício agradável a Deus. Sem a mediação dele, é só barulheira, não vale de nada. Nós precisamos de Jesus. Ele vai continuar, e no versículo 6, ele vai dizer: pois é isso que, ele volta a falar agora de Jesus como uma pedra, pois é isso que está escrito na Escritura: eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado de modo algum. Para vocês outros, portanto, aqueles que creem, ele é precioso. Para os descrentes, ele é pedra rejeitada. A pedra angular para o descrente é pedra de tropeço, é rocha de ofensa. Eles tropeçam na palavra, eles são desobedientes. Pedro aqui está mencionando textos do próprio Antigo Testamento, né? Textos que apontam para aquilo que Jesus fez. Pedro está apontando para aquilo que Jesus é, a pedra. Isso na boca de Pedro é ainda mais belo, porque tem gente que diz que Pedro é a pedra, tem gente que diz: olha, Pedro é o grande primeiro Papa, o edificador da igreja. Jesus disse para Pedro: Pedro, você é a pedra, sobre você eu vou edificar a igreja, Pedro. O próprio Pedro está dizendo assim: a pedra não sou eu, não tem nada de pedra em mim, só o nome, que meu nome é pedra. A pedra é Ele. Não tem nada construído em cima de mim, não tem nada edificado em cima de mim, eu não sustento nada, Ele é a pedra.
É a Ele é nele que os crentes creem, e é a Ele que os perdidos rejeitam. Não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele. Pedro quer deixar claro, ele está interpretando Mateus para nós. Pedro está dizendo em alto e bom tom, fala, não caiam na insanidade de falar que eu sou a pedra. Ele é. Não caiam na insanidade de dizer que eu sou a base, o pilar da igreja. Ele é a pedra angular. Aquele em quem nós cremos, isso culmina para a nossa salvação, e não seremos de modo algum envergonhados, ou seja, o diabo não terá do que nos acusar, porque cremos em Jesus. Mas ele é pedra de tropeço para os que se perdem. A faca ou a espada de dois gumes. O Evangelho é isso. Seja para a sua salvação ou para a sua condenação. Seja para dizer, ouvi e creio, Jesus é o meu Salvador, ou para dizer, ouvi e rejeito, e vou para o inferno porque mereço, porque não foi por falta de ouvir. Ele é salvação para os que creem, mas é a pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Por isso que a Bíblia diz acerca de si mesmo que a palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi designada. Ela sempre vai fazer o serviço dela. Quem creu, o serviço está feito, salvo. Quem não creu, o serviço está feito, condenado, e vai chegar diante de Jesus sem poder dar o argumento de eu não sabia. Não, você sentou no banco da igreja a vida inteira. Você botou o sermãozinho do Hernandes, do Augustus, lá no seu celular enquanto você lavava a louça a vida inteira. É indesculpável. Jesus para você serve de tropeço. Você vai falar assim, ele estava diante de mim o tempo todo e eu rejeitei. Eu disse não, eu não criei, eu fui rebelde, para mim ele foi pedra de tropeço. E diante dele eu vou ficar calado, mudo, indefensável. O que você que está ouvindo mensagens em cima de mensagens e ainda não tomou uma decisão, vai ter para dizer diante de Jesus? Que você não sabia? Que faltou tempo? Que faltou oportunidade? Não. Para os que se salvam, pedra angular, pedra viva, que gera vida. Para aqueles que se perdem, pedra de tropeço, para deixar evidente a desobediência deles, para o qual também foram postos. E aqui nós temos então aquela bela pontada teológica pesada de Pedro. Eles foram postos para essas coisas. Há um grupo que de fato está condenado à perdição. Não há universalismo, nem todos serão salvos. Não há opção de rejeitar a Cristo e pegar na rabeira, depois falar assim, nossa vida, quando Jesus chegou passando a mão, eu consegui agarrar na unha lá e fui salvo. Não há. Foram postos para isso. Aqueles que rejeitam se perderão. Sem Jesus, vá para o inferno. E vai para o inferno, será condenado. Não há outra opção. É um destino inevitável aos que rejeitam a pedra angular. E aí então chegamos ao momento mais belo e conhecido do texto, versículos 9 e 10. Vocês, porém, ele gastou o tempo todo falando, esse povo rejeitou a pedra, esse povo foi desobediente, foram postos para desonra, eles tropeçaram.
Vocês, porém, vocês são raça eleita. A despeito de que haja pessoas rejeitadas, há aqueles a que Deus chamou para serem seus. Os que creem fazem parte dos eleitos de Deus, gente que Ele chamou para si e salvou com graça. Vocês são a nação santa, a cidadania de vocês é celestial e é marcada pela santidade. Antes de ser brasileiro, antes de ser mineiro, antes de ser valadarense, somos povo de Deus. Antes de sermos vinculados a qualquer coisa, antes de termos qualquer marca, ele diz: vocês são a nação santa, separada. Vocês foram separados para serem santos. Vocês não foram separados simplesmente porque vocês são bonitinhos. Vocês foram separados para serem santos. Nação santa. Vocês são o sacerdócio real. Isso quer dizer que vocês são chamados para um relacionamento íntimo com o rei, porque o sacerdote era aquele que tinha um nível de acesso na adoração, no culto, que outras pessoas não tinham. Ao dizer que vocês são sacerdócio real, está dizendo que vocês têm uma conexão direta com Deus pela mediação de Cristo, o Rei dos Reis. O Rei tornou vocês participantes daquilo que Ele está fazendo e os aproximou de Deus. Vocês são o povo de propriedade exclusiva dEle. Você não é seu. Você não é dono do seu nariz. Você não é dono da sua vida. Você não pertence à esquerda ou à direita. Você não pertence a um partido. Você não é vassalo dos reis dessa terra. Você faz parte de um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Você não é gado de político nenhum. E você não manda na sua própria história. Você é propriedade de Deus. O negócio é que muitas vezes você e eu, a gente se acha meio independente demais. Mas somos povo de propriedade, Ele é nosso dono. Por quê? Atos 20, 28. A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso Ele é nosso dono, porque Ele nos comprou. Por isso nós somos propriedade dEle, Ele pagou por nós. Éramos escravos, Ele nos comprou para sermos dEle. Somos o povo de Deus. Agora somos de Cristo, com a finalidade, a fim de levar a mensagem, a fim de proclamarem as virtudes, proclamarem as bênçãos, as qualidades, quem Ele é, o que Ele faz, e dizer para esse mundo quem foi que tirou vocês das trevas e os levou para a maravilhosa luz. Contar a sua própria história para as pessoas, dizer: eu não era povo, mas eu fui feito povo de Deus. Eu não tinha alcançado nenhuma misericórdia, mas a misericórdia me alcançou. Você então é chamado, você é salvo, para que, depois de tudo que você experimentou, você proclame quem Deus é e o que Ele fez na sua vida. Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E dizer para os outros: eu não era povo e fui feito povo. Eu não era digno de misericórdia, mas a misericórdia me alcançou. E como eu disse, eu queria aplicar esse texto a nós em seu sentido missionário, principalmente olhando para esses dois últimos versículos, falando que a missão da igreja é a missão de Deus, ou que a missão de Deus é a missão da igreja. Missio Dei, missio ecclesiae, a expressão latina que aponta para essa realidade. Qual é a missão da igreja? A missão que Deus está fazendo.
Então, primeiro precisamos entender qual é a missão de Deus, o que Deus está fazendo. Deus estabeleceu desde o princípio uma missão: salvar pecadores. Gênesis 3,15, o proto-evangelho diz: eu levantarei um descendente da mulher que vencerá a descendência da serpente. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, farei de ti uma grande nação, eu vou separar um povo para ser meu. O Salmo 96, que nós lemos hoje por inteiro, tem a partir do seu versículo 3, dizendo: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A missão de Deus é tornar a sua obra conhecida. Deus quer de maneira irremediável que todos o conheçam, que todos saibam quem Ele é. Ou nas palavras do próprio Jesus, em Mateus 20, versículo 28, vamos dar uma olhada nesse texto, Mateus 20, 28, abra aí, Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A missão de Deus é dar Jesus como Salvador, assim como diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Jesus diz acerca de Zaqueu e sua família em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual é a missão de Deus? Buscar e salvar o perdido. Qual é a narrativa das Escrituras? O plano de salvação, a história da redenção através da pessoa do Cristo que é o Redentor. Quando falamos de Missio Dei, ou da missão de Deus, nós então entendemos que ser missionário é algo que está no caráter de Deus. E a igreja, como aquela que representa Deus na terra, do povo que está a cada dia querendo se alinhar à vontade de Deus e que quer ser igual a Jesus, não há outra forma para a igreja viver que não seja vivendo a mesma missão que o próprio Deus está. A missão de Deus ao longo dos séculos tem sido salvar e buscar o perdido. Desde Adão e Eva, passando pelos patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, o todo o povo, o Novo Testamento, toda a história da cristandade e da humanidade é acerca de como Deus se fez carne para salvar gente que estava fadada ao inferno, gente perdida. Essa é a missão de Deus, de um Deus que se revelou para salvar pessoas. Logo, qual é a missão da igreja? Qual é a missio ecclesiae? A mesma: salvar e buscar o perdido através do testemunho acerca de quem esse Jesus é. A igreja traz em si o tríplice ofício de Cristo. A igreja tem a sua voz profética, como diz em Mateus 28, 19 e 20. Fomos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. O ofício profético de Cristo está em nós. Nós precisamos pregar o evangelho, é o ide, é a grande comissão. Comissão significa que tem alguém com uma missão, que é o próprio Deus, é a missão de Deus, que disse: vocês são agora os meus comissionados, os meus enviados para continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo durante toda a história, e agora estou usando vocês para continuar esse trabalho. Olha o privilégio que Deus nos deu. Como o Senhor Jesus é sacerdote que une pessoas a Deus, nós fomos chamados ao sacerdócio, como vimos aqui no próprio texto. Somos sacerdócio real, o povo chamado para promover reconciliação, união entre Deus e os homens.
E o aspecto real: nós não somos reis, mas somos embaixadores do rei. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5 e veja o que é dito ali acerca do nosso ministério, tanto no aspecto sacerdotal quanto no aspecto real. 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, irmãos, versículos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Qual é a missão da igreja? É a missão de Deus. O texto diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E depois o que ele fez? Nos deu o ministério de continuar promovendo essa reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não mais imputando aos homens as suas transgressões. E aí o que ele fez? Nos confiou a palavra da reconciliação. A missão de Deus passou a ser nossa missão, missão da igreja. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, olha que coisa maravilhosa, exortasse por nosso intermédio. A igreja prega, Deus prega; a igreja pisa, Deus está pisando. A igreja é emissária de Deus. Ele exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. A igreja é herdeira da missão. A igreja foi comissionada para continuar fazendo o que Deus está fazendo desde o início da história: convidar pecadores ao arrependimento. Portanto, meus irmãos, o ministério da igreja, a missão da igreja, que é a missão de Deus, precisa ser a de comportar-se como aqueles que proclamam as virtudes, que são testemunhas, despenseiros da graça, que fazem discípulos, que são cooperadores, que são embaixadores. Nós somos os continuadores daquela obra começada antes da fundação do mundo, quando Deus escolheu um povo para ser seu, e nos deu esse legado, para que Deus exorte por meio de nós o ministério de reconciliar pecadores. E o que acontece? O que precisa acontecer na sua vida diária para que você cumpra a missão? Como você pode cumprir essa missão? Pessoalmente, em primeiro lugar, para não ficar aquela coisa vaga: a igreja tem uma missão, e aí você cruza os braços e fala assim: espero que o pastor esteja cumprindo a missão. A igreja tem uma missão, espero que os presbíteros estejam cumprindo a missão. A igreja é esse povo. Você que não rejeitou a pedra e, pelo contrário, edificou a sua vida em cima dela. Você que creu, você que já foi alcançado, você que não era povo e agora é povo, você que não merecia misericórdia e foi alcançado pela misericórdia. Esse é o nosso chamado. Como a gente vai fazer? Primeiro, viver intencionalmente como alguém que pertence a Jesus e que quer viver para Jesus. Você precisa começar a olhar para a sua vida como um campo missionário. Já que eu sou um emissário de Deus para essa terra, a missão de Deus é resgatar pecadores, e eu quero servir a Deus, eu preciso ser um agente de resgate de pecadores. Eu preciso ser um agente de reconciliação com Deus. Então, os meus ciclos de convivência são o meu campo missionário. Segundo, você precisa entender que a sua vida não é sobre levantar, estudar, trabalhar, criar filho, namorar, casar, ganhar dinheiro e, se sobrar tempo, cumprir a missão. Porque é assim que a gente enxerga, não é? O que é que resume a minha vida? Acordar, tomar meu banho, tomar meu café, estudar, trabalhar, desgastar o dia inteiro lá. E se sobrar tempo, eu adoro. Se sobrar tempo, eu trabalho para Deus. Se sobrar tempo, eu prego o Evangelho.
A gente precisa inverter. A gente precisa entender que a nossa vida é constantemente cumprimento da missão. Então, eu acordo, e eu já acordo com a intenção de ser um ministro, um embaixador da reconciliação. Eu já acordo pensando de que maneira hoje eu vou proclamar as virtudes daquele que me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o meu trabalho pode refletir a glória dele no dia de hoje. Como a minha vida familiar pode culminar em evangelização no dia de hoje. Você passa a entender que o foco prioritário da sua vida é o cumprimento da missão. Não é ganhar dinheiro, não é estudar, não é trabalhar. O foco prioritário da nossa vida é viver para Cristo. Ele nos pôs aqui para isso. Fomos postos aqui para cumprir essa missão. E aí você vai começar a andar e você olha para os seus vizinhos e você pensa assim, de que maneiras eu posso alcançar os meus vizinhos? Eu vou botar um folheto debaixo da porta? Está chegando a Páscoa, será que eu vou fazer algo relacionado a Jesus e vou colocar lá para os meus vizinhos? Vou bater de porta em porta e vou passar para eles? Porque esse é o meu chamado, proclamar quem Jesus é. Os meus colegas de trabalho, eu vou gastar todos os meus intervalos para conversar, nada que aproveita, ou eu vou utilizar um pouco dos meus intervalos de trabalho com os meus colegas para proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas e me colocou na luz. Lá na faculdade, eu vou aceitar o convite de todo mundo e eu nunca vou fazer convite para ninguém. Eles vão me levar para todos os lugares e eu nunca vou promover nada que os traga para a presença de Jesus. Eu vou para a minha escola e o meu testemunho vai ser zerado. Como eu disse aqui recentemente, se eu disser que sou crente, ninguém acredita, né? E se eu não disser, eles vão ficar assim abismados. Falar, não faz sentido. Como é que eu posso fazer isso? Lá na minha academia, malhando. Como é que o vovô ou a vovó pode viver a missão lá na hidroginástica, na casa Unimed, com os amigos e as amigas que estão lá? Como é que você pode viver o evangelho e fazer de lá um campo missionário? Na hora que você está caminhando por aí, fazendo a sua caminhada, como é que você vive? Quando você entra no ônibus, no Uber, onde quer que você estiver, você passa a entender assim, eu estou vivendo em missão, e eu fico procurando oportunidades de falar das virtudes daquele que me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Como a igreja pode fazer isso? Estimulando, orando, financiando, participando ativamente de atividades que tenham o foco de resgatar pessoas, o foco de cumprir a missão de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Qual ministério você está na igreja hoje? Eu sou um homem, estou na UPH. Eu sou um jovem, estou lá na juventude, na mocidade. Onde você está? Não tolere, não aceite que o ministério que você participe seja apenas um clubinho social, de crente se encontrando para ficar batendo papo de crente. Não tolere que os homens da igreja não tenham foco de resgatar homens desviados, homens perdidos. Não aceite de maneira alguma que os jovens sejam uma coisa só para os jovens baterem papo e se divertirem, que eles precisam ter o foco de resgatar jovens que estão perdidos. Não tolere que a igreja tenha ministérios que não culminem no alcance de vidas, na salvação de pessoas, trazer pessoas para se tornar parte da família da fé, porque tudo deve apontar para Jesus. Enrede esforços diários para que todos os ministérios da igreja vivam cumprindo a missão de proclamar as virtudes de Cristo. E deixa eu concluir falando uma coisa para você. Missão não é um negócio para ser terceirizado. Missão não é algo que tem vocação específica, tipo, todo mundo é crente, mas
a missão é coisa para alguns crentes. Charles Spurgeon dizia o seguinte: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Spurgeon dizia: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Se você não está pregando o evangelho, alguém precisa te evangelizar, porque você ainda não creu. Se você diz que Jesus transformou a sua vida, você não está dizendo para ninguém dessa transformação que ele fez, talvez você não foi transformado ainda. Se você não está evangelizando, você está precisando ser evangelizado. Se você não está em missão, você está sobrecarregando alguém. O Osni está lá no Oriente Médio, o campo dele é o Oriente Médio. O GG está lá no Mato Grosso do Sul, com os indígenas, e lá é o campo do GG. O Egimar está lá na Nova Zelândia, e na Nova Zelândia é o campo missionário dele. Quem vai pregar para o seu vizinho não é o Osni, não é o GG. Não dá para você falar assim: dia que o missionário vier visitar a igreja, eu vou chamar ele para almoçar lá em casa para ver se ele prega para o meu vizinho. Vou convidar o pastor para ir lá em casa pregar para minha mãe, para o meu pai. Nossa, vou chamar o pastor Pedro para ir lá na minha faculdade fazer um evangelismo com os meus colegas. Todas essas coisas podem até acontecer, mas a princípio esse é o seu campo missionário. Deus plantou o missionário Osni lá no Oriente Médio. Ele plantou o missionário GG lá no Mato Grosso do Sul. Ele plantou o missionário Egimar lá na Nova Zelândia. Mas na rua Professor José de Carvalho, ele plantou você. Na rua Juvenal Batista, ele plantou você. Na rua Sebastião Acácio, ele plantou a minha, Gisele. Na rua Ibituruna, ele plantou você. Na sua rua, naquele prédio que você mora, naquela sala de faculdade que você está, Deus não plantou esses missionários. Ele não plantou o Billy Graham lá, Ele plantou você. O chamado é seu, o campo missionário é seu. E você está cumprindo. Uma vez eu conversava com alguém que falou assim: pastor, eu me senti envergonhado no meu ambiente de trabalho. Eu disse: por quê? Porque tem 7 anos que eu trabalho com os meus amigos e eu nunca preguei o evangelho para ninguém. Há 2 meses um irmão da Igreja Batista veio transferido para o nosso setor, está trabalhando com a gente. Nesses 2 meses ele já pregou o evangelho para todo mundo. E eu em 7 anos não preguei para ninguém. Eu estou muito envergonhado. Talvez você pense a mesma coisa. Tem tanto tempo que eu estou inserido dentro de um contexto e até hoje eu não preguei o evangelho. Até hoje eu não proclamei as virtudes do meu Senhor. Nós somos servos de um Deus que está em missão e essa missão também é nossa. O texto diz claramente: nós fomos salvos, nós somos chamados para ser uma nação especial, um povo de propriedade dele. Mas temos vivido como tais? Estamos em missão? Será que Deus vai precisar deslocar um irmãozinho, uma irmãzinha lá do não sei aonde para vir fazer um trabalho que era seu, que era meu? Será que talvez você vai precisar passar pela vergonha que esse irmão certa vez compartilhou comigo? Em 7 anos eu não fiz o que em 2 meses outro irmão fez? Deus está em missão e nos chamou para sermos seus cooperadores nela. O que estamos fazendo? O que você está fazendo? A centralidade da verdade, que é o tema desse bimestre, precisa entender que ela precisa ser o centro da nossa vida, da nossa pregação, das nossas intenções. A verdade é a missão de Deus e a verdade é a nossa missão. Ore agora, consagrando a sua vida, pedindo perdão se acaso você sente que está falhando nisso. Ore você que está aqui nessa noite e que ainda está rejeitando a pedra viva para você está sendo de tropeço, está aqui ouvindo e acumulando juízo sobre a sua cabeça.
Fala assim: Senhor, eu não quero mais tropeçar nessa pedra, eu quero que ela seja a que gera vida em mim, eu quero Jesus como meu Salvador. Senhor, nós queremos estar envolvidos no seu trabalho nessa terra. Nós não queremos ser contados entre os impostores. Nós não desejamos que alguém precise sair de outro lugar para vir fazer um serviço que é nosso. Nós entendemos que o Senhor tem um trabalho que é de salvar pecadores e que o Senhor, pela graça, resolveu nos usar nesse serviço. Perdoe as nossas faltas, perdoe as muitas vezes que temos descaso. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem compaixão de nós. E que neste momento, quando vamos participar da sua mesa, nós possamos compreender uma vez mais que aquilo que foi feito por nós foi precioso demais, para que a gente deixe enclausurado só em um dia da nossa semana, e que esse sacrifício da cruz precisa invadir a nossa segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, que não pode ficar agarrado no nosso domingo aqui como um momento estranho, o único momento divino da semana mundana. Nos ajude a viver para proclamar as virtudes de quem nos salvou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.